O pai da mentira, desmascarando as 4 mentiras que acorrentam a sua alma, a nossa alma, quando nós acreditamos nela. A prisão invisível. Você sabia que existe uma guerra silenciosa acontecendo, mas do campo de batalha da nossa mente e do nosso coração? Bom, o inimigo, Satanás, não usa ataques ou bombas. Sua arma mais poderosa é mais sutil e devastadora. A mentira. Sim, a arma do nosso arqui-inimigo é a mentira. Ele é um mestre ilusionista, um arquiteto de prisões invisíveis construída com 4 mentiras fundamentais. 4 mentiras fundamentais. Cada uma delas é projetada para atacar a base da nossa existência, como podemos ser salvos e qual é nosso verdadeiro valor diante do nosso Criador e perante também este mundo. Olha só, a Bíblia é direta ao descrever nosso adversário. Jesus não o chama apenas de mentiroso, ele o chama de o pai da mentira, como vimos em João 8,44. Isto é crucial. Mentir não é apenas algo que ele faz, é a sua própria essência, sua língua nativa. Sua missão é clara e aterrorizante: matar, roubar e destruir. João 10:10. E o engano é a sua ferramenta para conseguir isso. Ele quer nos enganar. Para entender como ele opera hoje, precisamos voltar ao início, ao Jardim do Éden. A história da tentação em Gênesis 3 não é apenas um conto antigo sobre uma maçã. Não era uma maçã. É o manual de estratégia do inimigo, o roteiro que ele literalmente usa repetidamente. Questionar a palavra de Deus, prometer poder, minimizar perigo e, no final, nos afogar em vergonha. Tudo começou ali no Éden. Desvendar essa primeira conversa é a chave para reconhecer e quebrar as correntes que ele tenta colocar em todos nós, em todos os dias da nossa existência. Em primeiro lugar, a mentira raiz. Será que Deus é realmente bom? Bom, tudo começa com uma semente de dúvida. A primeira e mais poderosa de todas as mentiras não é o ataque direto, mas um sussurro venenoso que questiona o coração de Deus. A ideia é simples e devastadora. Talvez Deus não seja tão bom assim. Talvez ele seja ou esteja escondendo algo de você, te limitando de alguma forma, não por amor, mas por medo de que você descubra algo maior do que ele. Se essa semente brotar, toda a nossa fé desmorona, cai por terra. A pergunta envenenada. Lembre-se da primeira coisa que a serpente diz no jardim. É verdade que Deus disse? Não coma de nenhuma árvore do jardim. Gênesis capítulo 3, verso 1. Isto é literalmente uma distorção genial e maliciosa da palavra que Deus disse, porque Deus havia dado a Adão e Eva um paraíso inteiro para desfrutar, com apenas uma única restrição. Bom, a serpente pega esta única regra e a transforma em uma proibição total, pintando Deus como um tirano mesquinho que se deleita em dizer não, não por dizer não. Mas o veneno real está na dúvida que ela lança sobre a palavra de Deus, ao sugerir que o que Deus disse pode ser questionado. Ele ataca o próprio caráter dele, de Deus. A mensagem subliminar é: se a palavra de Deus não é 100% confiável, então o próprio Deus não é 100% bom. A insinuação de que Deus está retendo o conhecimento do bem e do mal planta a ideia de que ele não está agindo por amor, mas por ciúmes egoísta, querendo nos manter ignorantes e sobre o seu controle, sobre o seu domínio, que na ideia do acusador
é maligno. É assim que o inimigo trabalha. Ele raramente inventa mentiras do nada. Ele pega um pedaço de verdade e o torce, misturando-o com o engano para nos confundir e às vezes até consegue. É uma tática muito, mas muito eficaz, porque nos leva a duvidar por conta própria. Ele não precisa gritar, Deus é mau. Ele apenas sussurra, será que ele é? Será que ele é realmente bom? E deixa essa insegurança fazer o resto. E essa insegurança começa a trabalhar de forma distorcida. O ceticismo moderno, essa semente de dúvida floresceu em nossa cultura moderna. Hoje, duvidar é visto como um sinal de inteligência, enquanto ter fé e certeza é muitas vezes rotulado como arrogância ou, muitas vezes, ingenuidade. Vivemos na era do cada um com a sua verdade, que é a consequência direta daquela sugestão de que a verdade de Deus é apenas mais uma opinião. Então, a verdade de Deus é só uma opinião, segundo a nossa cultura. Psicologicamente, é fácil entender por que essa mentira é tão atraente. Ela nos oferece uma sensação de controle e autonomia intelectual. Sentimos que somos inteligentes demais para simplesmente acreditar no que a Bíblia diz. Mas, na realidade, estamos caindo na armadilha mais antiga do mundo. A resposta: um Deus que não pode mentir. Ele é um Deus que não pode mentir. A Bíblia responde a essa mentira de forma absoluta. A verdade não é apenas algo que Deus fala, é quem Ele é a verdade. E isso é literal. Impossível para Deus mentir, como diz Hebreus capítulo 6, 18, porque isso seria contra a sua própria natureza. Sua palavra é a rocha sobre a qual a realidade que nós vivemos e a realidade de um todo é construída. Jesus é a prova viva disso. Ele é a palavra que se fez carne. João capítulo 1, verso 14. E ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, como diz Apocalipse capítulo 3, verso 14. Portanto, duvidar da palavra de Deus é, em última análise, duvidar de Jesus, duvidar do próprio Filho de Deus. Mas existe um antídoto para isso. O antídoto para essa pergunta envenenosa é a verdade que Deus disse, é a declaração de fé que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3, verso 4. Nossa confiança não é cega. Ela está firmada no caráter de um Deus que provou sua fidelidade repetidas vezes. A mentira da autonomia que é contada durante toda a história. Você pode ser o seu próprio Deus. Uma vez que a dúvida sobre Deus foi plantada, o próximo passo do inimigo é oferecer uma alternativa. Olha só, você é o seu Deus. Se Deus não é confiável, então você deve assumir o controle. Assuma o controle da sua vida. Essa mentira é um chamado à rebelião, uma tentação para que você se senta no trono da sua própria vida, definindo suas próprias regras, sua própria moralidade e o seu próprio destino, assumindo o controle ou tentando assumir um controle que não temos. A promessa do poder, o ponto alto da tentação no Éden, é a promessa da serpente. Vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, verso 5. Isso não era sobre ganhar mais conhecimento, era sobre tomar o poder e decidir o que é certo e errado. Era a oferta para se tornar sua própria bússola moral, se tornar a sua própria lei. E quantos querem isso, ainda nos dias atuais? Essa é a mesma mentira que causou a queda do próprio Satanás. Seu orgulho o levou a dizer, serei semelhante ao Altíssimo, como diz Isaías 14, 14. Agora, ele oferece essa mesma rebelião para nós, mas a embala como se fosse
iluminação, liberdade e autodescoberta. Ele nos vende a nossa própria desilusão como se fosse empoderamento. Seja empoderada, seja empoderado. Adão e Eva já conheciam o bem perfeitamente, vivendo em comunhão com Deus. O que a serpente ofereceu foi a experiência do mal através da desobediência. Foi a escolha de confiar em si mesmo em vez de confiar em Deus. O culto do eu. E vivemos essa cultura de cultuar o eu. Nossa cultura moderna é obcecada por essa mentira. Movimentos que ensinam que você é o seu próprio Deus, que a divindade está dentro de você, ou que você pode criar a sua própria realidade com a força do pensamento. Literalmente, são apenas versões modernas da promessa da antiga serpente. Sim, uma versão modernizada, mascarada para os nossos dias. Essa mentira literalmente explora nossa necessidade de controlar as coisas. Ela nos diz que somos autossuficientes, que não precisamos de ninguém, muito menos de Deus. Celebramos a pessoa que se fez sozinha. Parabéns a ela. Ela se fez sozinha, nasceu sozinha, não precisou de ninguém. Essa é a única capitã da sua alma. Mas essa promessa de liberdade total é uma grande armadilha. Ela nos coloca sobre a pressão esmagadora de sermos perfeitos. Não somos. De controlarmos tudo. Não controlamos. De sermos os deuses de nosso pequeno universo. Não somos. E o resultado disso? Uma cultura de ansiedade, uma cultura de estresse e de esgotamento pleno. O fardo de ser o seu próprio Deus é pesado demais para qualquer ser humano carregar sobre os seus ombros. A resposta: a beleza da dependência. A Bíblia nos mostra um caminho radicalmente diferente de tudo isso que é proposto pela antiga serpente. A verdadeira força não está na independência, mas na dependência de um Deus que é infinitamente forte e bom. Deus não precisa de nós para nada. Nós precisamos dele para cada respiração que damos. O objetivo de Deus não é que nos tornemos deuses. Não, Deus não quer isso para nós, mas que nos tornemos mais parecidos com Jesus, como diz Romanos capítulo 8, verso 29. E como Jesus demonstrou a sua força? Bom, esvaziando-se de si mesmo, tornando-se servo. Filipenses capítulo 6, verso 7. A verdadeira grandeza vem da humildade, não da autoexaltação, não de estar cheio, mas de estar vazio, para se encher de Deus. A vida e a liberdade verdadeira não são encontradas ao tomar o controle, mas ao entregá-lo àquele que nos ama mais do que a nós mesmos. E também existe a mentira da condenação. Você errou, você errou. Agora não tem mais volta, não tem mais jeito para você. Depois de nos levar ao erro, com promessas de poder e liberdade, a tática do inimigo muda drasticamente. O sussurro do tentador se transforma no grito do acusador. Essa mentira é a terceira, e ela é projetada para nos trancar em uma cela de vergonha e desespero, nos convencendo de que nosso erro é tão grande, mas é grande demais. Nossa mancha é permanente e a graça de Deus não pode alcançá-la. Isso é mentira. O acusador dos nossos irmãos. A Bíblia dá a Satanás o título oficial de acusador de nossos irmãos, que nos acusa diante de Deus dia e noite, incansavelmente. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Ele é como um promotor implacável, listando cada uma de nossas falhas como prova de que não somos dignos do amor de Deus. É a parte mais cruel, é que suas acusações são, muitas vezes, baseadas em fatos. Ele não precisa inventar nossos pecados, ele apenas os esfrega em nosso rosto, fora do contexto da graça irresistível de Deus. A estratégia é uma isca clássica, usado pelo nosso arqui-inimigo.
Primeiro, como tentador, ele minimiza o pecado. Não é nada demais, você merece. Deus perdoa, não é verdade? Mas no momento em que caímos, ele se torna o acusador. O mesmo pecado que ele chamou de insignificante, agora ele o transforma em um monstro imperdoável. Como você pode? Como você pôde fazer isso? Você se chama cristão e faz isso? Deus nunca mais vai te usar. Deus nunca mais vai te perdoar. A prisão da vergonha, essa mentira encontra um eco poderoso dentro de nós. É a diferença entre a culpa que nos leva ao arrependimento e a vergonha que nos paralisa. A culpa diz, eu fiz isso errado. A vergonha tóxica diz, eu sou o errado. Ela ataca a nossa identidade e nos faz sentir inúteis, nos impedindo de buscar o perdão que está bem na nossa frente, bem na sua frente, na minha frente. Nossa cultura moderna, com sua cultura do cancelamento, reflete essa dinâmica de forma muito clara. Um erro pode definir uma pessoa para sempre, com pouca ou nenhuma chance de redenção. As redes sociais se tornaram literalmente um tribunal permanente, onde cada falha fica registrada para sempre, fica ali na vitrine. Por isso, é vital aprender a distinguir a voz do Espírito Santo da voz do acusador. A convicção do Espírito Santo é específica e sempre aponta para a esperança em Cristo. Ele diz, você errou aqui, mas há perdão em Jesus para você. A acusação de Satanás é generalizada e sem esperança. Ela diz, você errou e por isso você é um caso perdido. Não, você não é um caso perdido. Nós não somos um caso perdido. E a resposta? A voz do advogado. A resposta da Bíblia para a acusação não é negar nossa culpa, mas proclamar nosso perdão. Enquanto Satanás nos acusa, temos um advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, verso 1. Ele não diz que somos inocentes. Ele apresenta sua própria vida perfeita como pagamento pela nossa dívida, para cancelá-la. A frase em Romanos capítulo 8, 1 é o veredito final. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para quem crê, o julgamento já aconteceu na cruz. O martelo já bateu a mesa. O caso está encerrado. As acusações do inimigo não têm mais poder legal sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Quando confessamos nossos pecados a Deus, não estamos tentando convencê-lo a nos perdoar. Não, não é nada disso. Estamos simplesmente concordando com ele e recebendo a limpeza que ele já nos deu, que ele já deixou para nós. Trazer nosso erro para a luz da graça de Deus é a única maneira de impedir que o inimigo o use contra nós na escuridão da vergonha. E a mentira do desempenho? Você sabe qual é a mentira do desempenho? Você precisa merecer o amor. Você tem que ser merecedor. Essa última mentira é a mais sutil e talvez a mais comum dentro até mesmo da igreja. Ela envenena a própria essência do Evangelho, tentando substituir a liberdade da graça pela escravidão do desempenho. Ela sussurra, literalmente sussurra aqui, que o amor de Deus não é um presente, mas um salário que você ganha através do seu próprio esforço, da sua dedicação e do seu trabalho pleno, da sua moralidade e da sua performance religiosa. A religião das regras. O apóstolo Paulo lutou ferozmente contra essa mentira. Na igreja da Galácia, alguns ensinavam que a fé em Jesus não era suficiente. Era preciso adicionar as obras da lei, como a circuncisão, para ser verdadeiramente salvo.
Paulo chamou isso literalmente de um outro evangelho, não o evangelho de Cristo. Um evangelho da distorção que anula a graça de Deus. Veja aí Gálatas capítulo 2, verso 21. O legalismo é a crença de que podemos nos tornar justos diante de Deus por meio de nosso próprio esforço. E não podemos. Ele nasce do nosso orgulho, da nossa dificuldade em admitir que precisamos de um Salvador. Tentamos transformar nosso relacionamento com Deus em uma transação comercial, onde nossas boas obras, boas ações compram o favor dele. E nós não compramos o favor, a charis, a graça, o favor imerecido. Paulo explica que o propósito da lei nunca foi nos salvar. A lei é como um espelho que nos mostra o quão sujo nós estamos, o quão desesperadamente precisamos da graça. Gálatas capítulo 3, verso 24. Ela não é uma escada para subirmos até Deus, é o diagnóstico que nos mostra que precisamos que Deus desça até nós, como ele desceu, através de seu Filho bendito, Jesus, o Cristo. A tirania do ser bom o suficiente. Nossa cultura vive e respira essa mentira. A ideia de que você é o que você realiza nos leva ao perfeccionismo, onde nossa autoestima está amarrada ao nosso sucesso. Vivemos com um medo constante de falhar, porque acreditamos que um erro pode anular todo o nosso valor. As redes sociais são o altar desta religião. Nosso valor é medido em curtidas, em seguidores, e nossa identidade depende da aprovação dos outros. E isso gera uma neurose de angústia intensa em nós, como dizia Freud. Dentro da igreja, essa mentira se disfarça de espiritualidade. Ela nos faz acreditar que, agora que somos salvos, precisamos provar que merecemos a salvação. O foco muda da obra perfeita de Cristo para o nosso desempenho imperfeito, que tenta ser perfeito, mas não é. Isso rouba a nossa alegria e nos prende em um ciclo de ansiedade e medo, exatamente como o mundo lá fora. Por isso, muitos cristãos com medo e ansiedade exacerbado. E a resposta? Você já é valioso. Você já é amado. A verdade que destrói essa mentira é a imago Dei, a imagem de Deus. Nosso valor não é algo que conquistamos, é algo que nos foi dado. Foi dado. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, verso 27. E isso nos dá um valor infinito e incondicional. Esse valor não aumenta quando acertamos e nem diminui quando nós erramos. Ele simplesmente, em sua literalidade, ele é. O coração do Evangelho é a graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem de você, não vem de mim, vem de Deus, não vem de nós, não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e 9. Nossa salvação não é um troféu que ganhamos, é um presente que recebemos de Deus. Essa verdade nos liberta. Não vivemos mais para sermos aceitos, vivemos porque já fomos aceitos por Deus. Nossas boas obras não são a causa da nossa salvação, mas a consequência dela. Fazemos boas obras não para ser salvos, mas porque já somos salvos. Não obedecemos por medo de um juiz, mas por amor e gratidão a um Pai que nos amou primeiro. Concluindo, a verdade que liberta. Essas 4 mentiras não são ataques isolados. Elas foram uma prisão, um ciclo vicioso que nos mantém acorrentados. A dúvida nos leva a buscar o controle. Nosso fracasso em controlar tudo nos leva à vergonha. E a tentativa de sair da vergonha pelos nossos próprios esforços nos leva ao esgotamento. O que nos faz duvidar ainda mais da bondade de Deus. Mas o Evangelho
não é apenas um conjunto de respostas para essas mentiras. O Evangelho de Cristo Jesus é a chave que abre todas as celas. A cruz de Cristo é a resposta definitiva para cada uma delas. Contra a mentira de que Deus não é bom. A cruz grita: o seu amor é incondicional. Ele deu a sua vida por nós. Deus deu o seu Filho por nós. Contra a mentira de que devemos ser deuses, a cruz mostra o verdadeiro Deus se tornando humano por nós. Muitos querem ser Deus. Deus se tornou humano por nós. Contra a mentira de sermos imperdoáveis, o sangue de Jesus declara o nosso perdão completo. Fomos perdoados por completo. Contra a mentira de que precisamos merecer o amor de Deus, a graça nos lembra que o nosso valor foi dado, não conquistado. Deus nos deu valor, não o conquistamos. A batalha é real, mas estamos sozinhos, não estamos sozinhos nem desamparados. Temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como diz Efésios capítulo 6, verso 17. Conhecer a verdade é a nossa maior arma. A verdade não é apenas um conceito, é uma pessoa. E o nome dessa pessoa, que é a verdade, para além de um conceito, é Jesus, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. É por causa dele, para ele, que estamos aqui e podemos ser chamados de filhos de Deus. Por isso, não acredite nas mentiras que o diabo conta. Não acredite nas mentiras antigas da serpente. Você é filho, você é filha amada de um Pai que nos ama de verdade e nos aceita como nós somos e está trabalhando em nós para nos aperfeiçoarmos e nos levar para o céu. Fique com Deus, seja feliz, viva bem.